Meus queridos irmãos, nos reunimos neste 14º domingo do tempo comum para que o Senhor nos fale ao nosso coração e que nós tenhamos ouvidos abertos à sua palavra, que tenhamos também um coração disponível ao Senhor, que Ele possa vir falar a nós e nós prestarmos a Ele a nossa obediência da fé. Aquele que tem uma fé autêntica, a fé que recebeu da igreja, como nós celebramos domingo passado, a fé da igreja nas grandes colunas São Pedro e São Paulo, este então vai ter uma obediência da fé. A obediência de fato, meus irmãos, não é algo que pertence somente às criancinhas, não é? Às vezes nós pensamos que o 4º mandamento só vale até os 18 anos. Tem muita gente que acha que não precisa obedecer depois que toma a maturidade. Ao contrário, nós sempre estaremos submetidos às ordens de alguém. Sempre. Nós nunca somos independentes. Se nós formos totalmente independentes, então nós cairemos naquela primeira tentação, a tentação de Adão e Eva, de achar que eles seriam deuses e que eles poderiam então tomar conta da sua vida sozinhos. Não. Todos nós precisamos dar conta da nossa vida a alguém. Depois dos nossos pais, nós temos as autoridades civis, nós temos o mundo do trabalho, nós temos as autoridades religiosas, o padre, o bispo, os coordenadores, as pessoas a quem nós devemos uma satisfação, sim. Então, precisamos vencer esta tentação. Na primeira leitura da carta do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, ele é enviado justamente a uma nação de israelitas que Deus mesmo chama uma nação de rebeldes. Esta palavra rebeldia no nosso mundo até se tornou um nome de grupo de música, né? E a revolução, que é um sinônimo desta característica de rebeldia, a revolução é tida como algo bom na nossa cultura, no nosso tempo. Ser de esquerda ou ser contrário às leis impostas é tido como uma atitude boa, quando é, na verdade, atitude de pessoas revoltadas. E é claro que isso chega até a religião. A nossa religião também está repleta de revolucionários. Desde que nós existimos, haviam os hereges, desde que o cristianismo foi fundado. Mas nós vemos uma grande revolta quando tivemos um cisma na igreja por volta do ano 1500, quando Martinho Lutero resolveu então pensar pela própria cabeça e achar que não precisava dar satisfações a ninguém. E toda a história da igreja foi então negada na sua tradição, no magistério da igreja, e Lutero então se embrenha por um caminho que é o caminho do protestantismo. Protestar significa ser rebelde contra aquilo que é colocado. E não somente as suas 95 teses, mas ele se revolta contra todos os dogmas da Igreja Católica, ou a maioria deles ao menos, senão nem seria mais cristão. Então, nós vemos aí uma cabeça dura, um coração de pedra. Esta era a nação a quem Ezequiel foi enviado. E também, é claro, nosso Senhor Jesus Cristo foi enviado a uma nação de rebeldes, a um mundo de rebeldes. Imagine se há 2000 anos atrás já estava assim as cabeças duras. Imagine hoje, após tantas revoluções. E nós vivemos uma época de muitas revoluções, dentro da igreja, no mundo, em todos os lugares. E ainda a atitude demoníaca, satânica da rebeldia é tida como algo normal e até uma coisa elogiada por muitos, né? Em que se deve transgredir as leis. Isso, claro que é satânico porque é criado pelo Satanás
a ideia de transgredir os mandamentos da lei de Deus. Essa é a ideia final de tudo, não é? Para que nós possamos transgredir as leis maiores que são os mandamentos de Deus. E o nosso Senhor vem a este mundo, Ele pisa aqui a nossa terra não para tirar a lei de Deus. O Senhor mesmo é tido como um revolucionário por muitas correntes até teológicas, né? E dizem que Jesus é um revolucionário. Não, Jesus não é um agente político. Judas pensava assim também, que Jesus era político, mas Jesus é aquele que vem nos trazer algo muito mais profundo do que a política. Vai nos trazer a salvação eterna. É isso que o Senhor veio para nos dar. E Jesus sai então em missão, quando completa os seus 30 anos, ele sai da sua terra, Nazaré. Vai, faz muitos milagres, manifesta o seu poder divino para que as pessoas creiam. Ou melhor, ele age onde as pessoas têm pelo menos um fiozinho de fé, uma fé autêntica em Deus. Então, Jesus pode operar muitos milagres. E aí, ele volta para a sua terra, porque também ali, entre os seus parentes, entre seus amigos, ele também quer fazer muitos milagres. Ele também quer se manifestar, não somente como homem, como ele havia feito tantos anos em Nazaré, mas agora manifestar também seu poder divino. E que surpresa o Senhor encontra em Nazaré, quando ele chega e os seus parentes, os seus conhecidos, os seus vizinhos não conseguem perceber que Jesus também é Deus. Não percebem o seu poder divino porque também são eles este povo de cabeça dura, este povo de coração de pedra, como diz Ezequiel, o Senhor a Ezequiel. Também o povo de Nazaré não se abre à ação de Deus, não abre os olhos para ver a ação de Deus na sua vida. Nós também não podemos ser assim. Nós precisamos, primeiro de tudo, obedecer ao Senhor, prestar a obediência da fé, acreditar, apostar naquilo que Deus tem para nós, naquilo que está posto na nossa vida, aquilo que está posto, a realidade que nós não podemos mudar. Esta realidade é a permissão divina, é a vontade divina, é essa que deve ser aceita por nós. Aceitar, resignar-se na fé, acreditando que Deus quer o melhor para nós e Ele quer. Esta é a realidade. O povo de Nazaré, não. O povo de Nazaré achava que já sabia de tudo, que Jesus era somente o filho do Zé e da Maria, que eles achavam que conheciam. E eles se escandalizaram pelos milagres, pelos ensinamentos de Jesus. Nossa, de onde vem esse ensinamento de Jesus? Ele estava aqui entre nós. E nem vamos entrar aqui na controvérsia protestante dos irmãos de Jesus, não é? Porque aqui muitos protestantes também atacam a virgindade de Maria. Nós sabemos, Maria, a Virgem Maria, ela é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Então, antes do parto, muitos aceitam até. Agora, durante o parto, como? Durante o parto, se eu não sei como que é isso, nenhuma mulher tem o parto assim, virgem, como que é? Quer saber de tudo, né? Então, nem São José não soube como foi o parto de Jesus, e nós precisamos saber. Martinho Lutero precisa saber. Nós não precisamos saber de tudo, entender de tudo para obedecer. Assim como o filho não precisa saber de tudo que está na cabeça do seu pai, porque a sua cabecinha não entende ainda a cabeça do adulto, então ele precisa somente obedecer aos seus pais. Nós também não precisamos dar conta de tudo da nossa fé. É claro que nós precisamos sim buscar dar razões da nossa fé, como diz São Pedro, buscar a teologia, buscar conhecer mais, mas para poder aumentar a nossa fé, não para negar. Se Deus não me explicar, então eu não acreditarei. A atitude de Tomé, daquele que não tem fé. Se eu não tocar, se eu não souber, eu não acreditarei. Cabeça dura.
coração de pedra. Então, o Senhor nos chama a acreditar. Assim como esses irmãos aqui não são filhos de Maria, Tiago, José, Judas e Simão são irmãos de Jesus, porque eles são parentes de Jesus. A igreja sempre nos disse isso, mas o Lutero, em 1500, achou que sabia mais do que 1500 anos de tradição da igreja, de que a virgindade perpétua de Maria era dogma. Então Lutero, ele resolveu tirar os dogmas, porque ninguém me explica, então eu não quero saber. Rebelde. Os rebeldes não entrarão no reino dos céus. Aqueles que se rebelam contra Deus não conseguirão entrar nos céus, porque não prestam a obediência da fé. E Jesus admirou-se com a falta de fé dos nazarenos. Jesus também se escandalizou. Ele foi para eles e eles não o aceitaram. A luz veio a este mundo, mas o mundo não aceitou. As trevas não aceitaram a luz. Ao contrário, que o Senhor encontre em nós corações disponíveis, encontre em nós pessoas dóceis, não para querermos saber tudo e ser tudo, mas saber que Deus é tudo e que a Igreja nos dá a fé. Prestemos então esta obediência da fé, não sejamos uma nação de rebeldes. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.